No dia 5 de outubro de 1988, foi promulgada a nossa Constituição Federal, a Constituição Cidadã, a Constituição que teve como grande mentor e fiador o histórico deputado federal Ulisses Guimarães. Nessa Constituição, nossa Constituição, que tanto nos orgulha, encerrou o ciclo histórico e sombrio da ditadura militar. Estamos na véspera correndo o risco de retornar à ditadura militar. Temos 16 dias para que as pessoas possam cair da real e não admitir que a ditadura militar disfarçada de civil retorne. Todos podem pensar. Seria importante que todo o Brasil refletisse o que foi a ditadura militar. Principalmente aqueles que usam o celular para fazer fake, mentira e inventar calúnias contra as pessoas para poder tentar voltar com a ditadura militar, que é a maioria dos nossos jovens, lamentavelmente, que não estão se informando. Estabeleceu como cláusulas pétreas as garantias individuais e consagrou direitos que há muitos vinham tomando forma nas demandas populares por democracia, bem como na pronúncia cada vez mais incisiva da doutrina jurídica da época. Entre esses direitos estavam dos servidores públicos civis de se associarem em sindicatos. Já havia uma pressão popular para que esse tipo de associação fosse legalizada. Mesmo durante a ditadura, especialmente na sua fase final e menos repressora, embriões de sindicatos começavam a ganhar relevância em todo o país. Mas foi a Constituição Democrática de 1988 que tornou não apenas possível, não apenas legal, não apenas livre, mas tornou constitucional o direito do servidor público civil de criar sindicatos e a eles se filiar ou se desfiliar a qualquer tempo. Se o dia 5 de outubro marca a entrada em vigor da nova Constituição Federal e o início de uma nova e exuberante era democrática no Brasil, o dia seguinte, dia 6 de outubro de 1978, é comemorado como sendo um marco da fundação do primeiro Sindicato dos Servidores Públicos Civis Federais do Brasil, o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo do Tribunal de Contas da União, o nosso Sindileges, ao qual rendemos todas as homenagens nesse dia de hoje. Completando os mesmos 30 anos da Constituição Federal, o já maduro Sindileges tem uma história de lutas e de conquistas para mostrar. Graças ao apoio do Sindileges, os trabalhadores das duas casas do Congresso Nacional e do TCU conseguiram manter preservado uma série de direitos ao longo desses anos. E não foram poucos os ataques vindo, ora da imprensa, ora dos próprios integrantes do parlamento, de alguns setores da sociedade civil e principalmente de alguns mandatários da presidência da República. Agora querem correr risco de fechar, né? Risco de fechar. Falta 16 dias para isso poder estar mais ou menos possível no nosso país, um golpe dado pela população civil. Onde já se viu isso, a viver uma situação dessa? Né? Numa democracia é sempre legítimo questionar. Ninguém está acima da lei e da Constituição. E mesmo direitos legítimos podem e devem passar pelo crivo da sempre atenta observação da sociedade, da imprensa livre e dos três poderes da República. Por isso que nas minhas falas aqui tenho cobrado da ABI, Associação Brasileira da Imprensa, os áureos tempos da ABI, que esclareça ao Brasil quem está do lado das duas candidaturas a presidente da República. O que significa os apoiadores de ambas as candidaturas? Quais são as verdades que estão ao lado? Que a ABI se pronuncie e possa informar ao Brasil todos os riscos que estão sendo sujeitos a uma ou outra candidatura. Tá certo? Isso é importante, porque Barbosa Lima Sobrinho, tenho certeza que se estivesse aqui, assim faria com a ABI da resistência e com a ABI que não compactuou com coisas igual nós estamos vendo hoje. Tá certo? Ademais, tem sido comum acusar os servidores civis de ser os maiores responsáveis pelo dito rombo nas contas da Previdência Social do Brasil. Um absurdo que eu, como relator da CPI da Previdência, e o senador Paulo Paim, como presidente, provamos por A e B
o equívoco dessa questão. O equívoco é uma pena que não todos que estão aqui, mas na sua maioria absoluta, o servidor público ingrato, mal agradecido, perverso. Eu não fiz uma vírgula nessa casa a não ser apoiar servidor público. Recebi o troco deles, uma rejeição nas urnas para apoiar pessoas estranhas ao Brasil, que não convivem com o Brasil, para ser parlamentar no próximo mandato. Ainda bem que eu tenho a honra de estar com a Érica aqui. Ela e o professor Israel, a única coisa boa que salvou dessa bancada que veio. Tá certo? Então, vamos passar tempos amargos. Não estou incluindo o Senado, porque eu já falei que do Senado eu não falo, porque é antiético eu falar de senadores dessa casa. Tá certo? Estou falando dos deputados federais, onde eu coloquei meu nome à disposição. Perdi tudo que tinha em governo para defender servidor público. Tudo. Com muita honra, perderia de novo. Se fosse preciso de novo votar contra a reforma trabalhista, votaria de novo. Se fosse preciso de novo fazer relatório contra a reforma da Previdência, faria de novo e provaria o equívoco da reforma da Previdência. Certo? Se preferiram escolher Luiz Miranda, Bia Kicis, Flávia Arruda, né? Paula Belmonte, para nos representar na casa, no Congresso, vão ficar com eles, vão arcar as consequências deles. Eu quero ver quem vai relatar nossos projetos aqui, que a Érica sozinha não dá conta, de servidores públicos, defender a gente aqui o tempo inteiro, quero ver, porque eu tenho a honra de todo segundo ter defendido, e fui mal agradecido pelo servidor público que não votou em mim, tá certo? Alguns do Senado, para fazer justiça, que me conhece, sabe quem sou, votou em mim. Principalmente o pessoal terceirizado do Senado, que todo ele em massa votou em mim. Tá certo? E alguns daqui, mas nem todos. Tá certo? Eu lembro muito bem quando eu ligava para alguns, para o Costa, foi um que eu liguei. Para o Antônio, foi um que eu liguei. E para outros, vamos agir enquanto está em tempo. Ah, não sei o quê, barará, barará. Tudo bem. Verão o que virão para frente. Principalmente se o atraso ganhar as eleições daqui a 15 dias. Ora, senhoras e senhores, ora, senhoras senadoras, senhores senadores, desde a emenda constitucional 41 de 2013 a 15 anos, portanto, que a idade mínima já é uma realidade na aposentadoria do setor público. Servidores que entraram na administração naquela época só poderão se aposentar com 60 anos de idade, se homens, e com 55 anos se mulheres. Quem já estava no serviço público é obrigado a respeitar uma regra de transição. Antes disso, ainda nos anos de 1990, o servidor inativo passou a pagar contribuição previdenciária e paga para o resto de sua vida, assim como pensionistas. Tem um projeto que eu sou o relator dele, está na CCJ, o projeto que garante a database do servidor público sob pena de crime de responsabilidade. Eu espero que todo servidor público acomodado, covarde, venha para o Congresso nos ajudar a aprovar esse projeto tão importante para todos nós, para que governos igual esse que está se aproximando aí provavelmente da ditadura militar, não impeça que as pessoas possam ter seus aumentos consagrados e conquistados de direito de correção. Então esse projeto está em fase final na CCJ. Espero poder votá-lo imediatamente para deixar uma herança mais positiva e que a Érica possa pegá-lo lá na Câmara e fazer ele caminhar o mais rápido possível, porque aprovado no Senado, ele precisa ser aprovado na Câmara depois, tá certo? Então são muitas coisas importantes para nós, servidores públicos, igual aquele projeto que põe fim à questão da nossa estabilidade, mandar embora todo mundo ao bel prazer. Esse projeto com que se avizinha, principalmente se o servidor público covarde não sair da sua cadeira, servidor público covarde, servidor público municipal, estadual e da União, sair da sua cadeira nesses 15 dias que falta e deixar claro que não vai compactuar com esse possível governo que se aproxima do Brasil. Ainda há tempo de todo mundo reagir ao fascismo, à ditadura militar e às pessoas que são contra o direito dos trabalhadores. Ainda é possível reagir, ainda é possível.
Mais recentemente, em 2012, a Lei 12.618 instituiu o regime da Previdência Complementar para os servidores públicos federais do país, dos três poderes. A regra é impositiva para os novos servidores e de adesão facultativa para os antigos. Muitos migraram para o novo modelo. No longo prazo, o regime de previdência complementar tende a aliviar significativamente as contas da previdência do setor público. E está sendo implementado sem ferir direitos de servidores, que já trabalham e contribuem regularmente antes do evento da nova lei. Ora, se o servidor precisa de idade mínima para alcançar a inatividade, você precisa pagar contribuição previdenciária, mesmo aposentado. E só existe regime de previdência complementar obrigatório para os ingressantes. Onde está a culpa desse trabalhador pelo rombo? Eu sempre falei aqui, servidor público não é nem para dar lucro e nem para dar prejuízo. Servidor público é para fazer o equilíbrio entre o Estado e o povo pagador de imposto, que é o patrão do servidor público. Quem é o nosso patrão é o povo que paga o imposto. Por isso, nós temos que ter uma condição adequada de trabalho, uma remuneração digna, porque o servidor público, Nardes, igual você, que é um dos mais altos top de servidor público do Brasil, vocês abdicaram da chance de ser milionário da noite para o dia, como empresário, para trabalhar na burocracia. Então vai ser uma classe média a vida inteira. Então tem que ter uma situação diferenciada. Jamais somos nenhum de nós privilegiados. Não podemos admitir que essa gangue que chama a gente de privilegiado suba ao poder. Então por isso que cada um precisa parar da sua covardia, sair de casa cedo e fazer campanha contra o mal maior que está por vir. Tá certo? Só pode estar na cabeça de quem, por desinformação ou má-fé, ajuda a manchar a reputação da classe de trabalhadores qualificada, dedicada e muito ciosa de seus deveres e suas responsabilidades para com a sociedade. Contra essa onda de desinformação, é fundamental a atuação cada vez mais rigorosa e vigorosa do Sindileges, sempre guiado pela Constituição Federal. Eu quero parabenizar o Sindileges, que nunca negou de estar na luta, nunca negou de estar nos apoiando, de estar aqui batalhando pelas coisas boas da sociedade, pelaquilo que é importante que todos nós devemos fazer, sempre. Me orgulho de ter sido sindicalista, de ter participado de toda a discussão da Constituinte, de ter participado de cada um que teve nota 10 do DIAP e ter aplaudido porque votaram em prol dos direitos sociais. É uma pena que essa juventude hoje desinformada, e tem muita gente boa que está desinformada, que não viveu as mazelas da situação anterior, tá certo? Não caia na real e pode levar o Brasil para o abismo. É uma pena, porque o Brasil do abismo é um Brasil muito perigoso. E o pior de tudo, eu até falei esses dias aqui, que o capitão se segura. Eu quero torcer que se o capitão ganhar, que ele se segura. Porque ronda por aí, naquelas esquinas escuras que o Chico Buarque muito bem descreveu nas suas músicas, que está muito tranquilo, o capitão põe fogo no país, que o general dá o golpe militar, depois de 3 ou 4 ou 5 meses. Porque o general jamais vai se submeter a ser mandado por um capitão. Então é bom o povo tomar cuidado com todas as questões. Isso é o que gira por aí a boca miúda, não é eu que estou falando que vai acontecer. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero, se caso a democracia não prevaleça e o fascismo venha a ganhar, que o fascista consiga fazer um governo para o Brasil e não um governo para a parcela do Brasil. Tá certo? E que não admita que ocorra isso, que anda rondando por aí nas esquinas escuras, falando que o general já tem tudo preparado, até que saiu de cena quando fez aquela que falou que não era para pagar 13º e que era para acabar com as férias, saiu de cena para ficar caladinho e preparar todo o cenário do barril de pólvora que vai ser a partir do dia 1º e depois 3, 4, 5, 6 meses, talvez vinha esse golpe militar, que eu espero que não ocorra. Eu espero que o Brasil tenha condição de resistir, mais um salvador da pátria, quanto tempo existir. Tá certo? Então, que Deus os abençoe, que Deus abençoe o Sindileges, que Deus abençoe cada entidade que aqui está presente para ser solidária com o Sindileges,
porque nós podemos ter tempo de muito chumbo na asa de todo mundo e que as pessoas precisam estar preparadas para enfrentar a situação. Preparada para enfrentar a situação, né? Quem não estiver preparado para enfrentar a situação, omita-se, cale-se, deixa que o preconceito, as mentiras e os fake news façam a cabeça de cada um. Então vamos reagir enquanto é tempo. Felicidade ao Sindilés, felicidade a todos vocês e conte comigo. Até 2 de fevereiro de 2019, ninguém cala a minha boca. Sou independente, livre, não tenho rabo preso com ninguém, estou aqui para falar as verdades que creio que sejam as verdades que a gente pode aprender na prática da vida. Obrigado ao Sindilés, obrigado a todos.